Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem tocar o que querem e isso se transforma em ouro, enquanto outras passam a vida inteira lutando por migalhas? Há algo além do trabalho duro, algo que está escondido, enterrado sob camadas de distração, medo e ignorância. Um segredo que poucos ousam procurar, porque exige mais do que desejo, exige visão. Não estamos falando de truques baratos ou promessas de riqueza instantânea vendidas em vídeos brilhantes no YouTube. Estamos falando de um código antigo, perdido nos próprios textos que milhões carregam em suas casas, mas quase ninguém compreende de verdade. Existe um versículo, um único versículo na Bíblia, pouco citado, discretamente posicionado, mas com o poder de acionar uma força que transforma a realidade ao redor daquele que o compreende. Não apenas riqueza material, mas algo ainda mais perigoso, a capacidade de moldar o mundo com a força da própria mente. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Lê-se com facilidade, mas carrega um abismo entre o que é dito e o que é vivido. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, passou mais de 25 anos estudando os homens mais ricos e influentes da história. E ele descobriu que todos eles usavam esse versículo. Sem sequer citá-lo, eles operavam por um princípio invisível, oculto, mas real. Um princípio que a Bíblia descreve com exatidão, mas que a religião institucionalizada banalizou com promessas vazias. Você não está quebrado. Você está adormecido. Você não é azarado. Está desconectado da fonte. Você não é pequeno. Foi programado para esquecer o próprio tamanho. Mas há um código, um fio dourado que atravessa o tempo. Neste vídeo, vamos te guiar por esse labirinto escuro onde muitos se perdem, mas que você, se tiver coragem, pode atravessar. Se você está cansado de correr atrás do dinheiro, você já percebeu que o esforço sem direção é como remar num mar sem costa? Se sente que há algo errado com o jogo, mas não consegue ver onde está o truque? Então, pare, respire, porque o que vem a seguir pode não só mudar o seu entendimento da riqueza, mas pode também desenterrar o seu próprio poder esquecido. Seja bem-vindo à revelação do versículo secreto da Bíblia para atrair riqueza imediata. E a filosofia de Napoleon Hill, que revela por que ele funciona. Napoleon Hill não era um teórico sentado em bibliotecas, perdido em especulações abstratas. Ele foi enviado por Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, para decifrar o verdadeiro código da riqueza. Sua missão: entrevistar os maiores titãs do sucesso mundial e encontrar o elo invisível que os conectava. O resultado? Um padrão. Uma fórmula, uma força mental tão concreta quanto o aço, mas ignorada pela maioria. Hill não citava versículos por acaso. Ele sabia que as escrituras escondem princípios de poder, princípios espirituais com impacto direto na matéria. A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Foi nesse fio invisível que Hill construiu sua teoria. O pensamento é a origem, o desejo ardente é a semente, e a fé, a verdadeira fé, é o catalisador. Não aquela fé passiva, que espera por um milagre externo, mas a fé ativa, a que move, a que transforma, a que convence o universo da sua intenção. Ele chamava isso de fé aplicada. A Bíblia chama de oração com crença. Ambos falam da mesma tecnologia mental. Você precisa entender isso. Há uma tecnologia espiritual nos textos sagrados. Napoleon Hill não era um místico, era um engenheiro da mente. E o que ele encontrou nas palavras dos milionários ecoava o que os profetas já diziam há séculos. Ele afirmou: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Soa moderno? Parece autoajuda? Então ouça novamente Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O mesmo código, a mesma promessa, mas há uma diferença brutal entre ler esse versículo e ativá-lo. Você foi programado para orar com dúvida, para pedir com medo, para desejar se desculpando.
Hill identificou isso como o principal obstáculo: crenças limitantes, gaiolas mentais. A mente que duvida se sabota antes de começar. Por isso, esse vídeo não é só sobre um versículo, é sobre um sistema. Uma estrutura mental alinhada com a Bíblia e confirmada por séculos de sucesso. Uma fórmula que começa com um desejo ardente, transborda em fé inabalável e se manifesta em riqueza visível. Mas para isso você precisa romper o primeiro véu, a ideia de que pedir é suficiente. Pedir sem crer é gritar num deserto sem eco. Você precisa pedir como quem já recebeu, desejar como quem não aceita a alternativa, orar como quem exige do céu e não como quem implora a sorte. E antes que você desconfie, ouça isto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. A própria Bíblia legitima o desejo. A própria Bíblia ensina a ousadia espiritual, mas a religião domesticou essa ousadia. E Hill a resgatou. E agora você pode reativá-la. O versículo secreto está diante de você, mas ele só será revelado por inteiro para quem chegar até o fim. Você cresceu ouvindo que desejar riqueza era pecado, que o dinheiro era perigoso, que a humildade se media pela conta bancária vazia. Quantas vezes você repetiu o versículo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sem perceber que o texto não condena o dinheiro, mas sim o apego cego a ele. Enquanto isso, homens silenciosos, com olhos de aço e mãos frias, dominaram o jogo. Eles entenderam algo que você não entendeu. Eles viram um padrão onde você viu apenas histórias. Eles trataram a Bíblia não como um livro de regras, mas como um mapa, um grimório espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Leia de novo, com olhos novos. Não é um castigo, é uma promessa. Não é um freio, é um atalho. A pobreza, para estes homens, nunca foi um sinal de pureza. Foi um sintoma de bloqueio. Bloqueio de mente, de visão, de identidade. Você foi treinado para aceitar o mínimo, para olhar para o céu pedindo migalhas, enquanto o banquete já está posto. Mas o banquete não é dado a qualquer um. Ele é revelado àqueles que têm olhos para ver. Hill entendia isso com uma clareza brutal. Ele afirmava: riqueza começa com o estado de espírito. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. A oração sem crença é inútil. O desejo sem clareza é fumaça. A ação sem propósito é cansaço. Você se vê como um servo, mas foi criado para reinar. Você se sente mendigo, mas carrega a assinatura do Criador. Só que há uma condição oculta: crer como quem já possui. Esse é o segredo. Esse é o ponto onde quase todos falham. Hill identificou esse ponto como divisor de águas. Milhares desejam, centenas tentam. Poucos creem de verdade. E é por isso que poucos possuem. Imagine isso. Você entra numa sala escura. Há um cofre trancado. Dentro dele, o que você mais deseja. Mas a chave está em outra sala. Essa sala só se abre quando você age como quem já está com o prêmio nas mãos. Parece loucura. É assim que o universo espiritual funciona. Porque, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Você ainda acha que fé é coisa frágil? Você ainda acha que riqueza é apenas matemática? A fé verdadeira não pede permissão. Ela ordena, ela molda, ela manifesta. E quem compreende isso torna-se perigoso, torna-se livre, torna-se rico. Por dentro primeiro, por fora depois. Mas cuidado, o caminho exige morte.
morte da velha mente, morte do medo, morte da ilusão de que basta pedir sem crer, porque a partir daqui não há mais desculpas. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham até os ossos e continuam presas no mesmo ciclo? Acordam cedo, produzem, seguem regras, obedecem e à noite o vazio as engole. O dinheiro que entra evapora. A esperança também. Essas pessoas não são preguiçosas. Elas foram moldadas, ensinadas a obedecer, mas nunca a pensar. Treinadas para sobreviver, mas nunca para dominar. Você sente isso. No fundo, sabe que há algo profundamente errado, como se vivesse em uma espécie de prisão invisível, uma estrutura mental que limita o que você acredita ser possível. Você não está preso por correntes de ferro, está preso por ideias, e essa prisão é tão bem construída que você nem percebe os muros. Você se acostumou a pedir pouco, a esperar pouco, a desejar com culpa, como um leão domesticado que esqueceu que um dia caçava. É aqui que a filosofia de Napoleão Hill se torna uma arma. Ele não apenas fala sobre enriquecer, ele fala sobre rasgar o véu que cobre a mente. Hill via a mente como um campo de cultivo e dizia: os pensamentos que você planta produzem frutos inevitáveis. O que você tem hoje é fruto do que você pensou ontem. Não importa o quanto você estude, se alimente bem, reze ou medite. Se o seu núcleo mental está programado para a escassez, tudo será filtrado por essa lente. Pense nisso. Você se esforça para ganhar dinheiro, mas no fundo, acredita que riqueza é perigosa. Como espera atrair algo que teme? Como espera manter algo que o seu inconsciente considera imoral? A maioria das pessoas vive nesse conflito silencioso. Desejam com a boca, mas rejeitam com o espírito. Oram por milagres, mas sabotam cada chance com dúvida. Hill chamava isso de inimigo interno e dizia que enquanto ele não for destruído, nada muda. A chave não está em trabalhar mais, está em pensar certo. Mas o pensar certo que ele propunha não é positivo ou motivacional. É sombrio, exigente, violento até. Exige matar a velha identidade, enterrar a mentalidade de vítima, parar de culpar o governo, chefe, pais, sorte e assumir o trono da responsabilidade total. Você cria sua realidade, você molda seus resultados, você alimenta ou destrói sua própria prisão. E a primeira cela que precisa ser destruída é a do medo. Medo de perder, medo de querer demais, medo de se tornar quem pode incomodar. Porque o mundo ama os mansos, ama os controlados, ama os que obedecem sem fazer perguntas. Mas você não foi feito para ser domesticado. Foi feito para governar. Só que isso exige uma coragem brutal. A coragem de desejar, sem culpa. A coragem de crer, sem ver. A coragem de agir, mesmo tremendo. E poucos estão prontos para isso, mas você está aqui. E isso significa que algo em você já começou a acordar. A maioria das pessoas busca fórmulas, listas, passos, tutoriais, mas a verdadeira transformação começa com uma chave invisível: decisão. Napoleão Hill não disse que desejar já era suficiente. Ele falou sobre um tipo específico de desejo, um desejo ardente. Aquele que queima por dentro, que consome tudo que não combina com ele. Um desejo que não aceita o talvez, que não negocia com o medo. Esse é o ponto de virada, o momento em que a mente deixa de apenas querer e passa a exigir, não com arrogância, mas com convicção. Existe um ponto exato em que a vibração interna muda. É sutil, mas quem cruza esse ponto sente. Você para de procurar permissão e começa a comandar.
É aqui que o versículo bíblico se torna ferramenta viva. Se creres, verás a glória de Deus. João 11, 40. Não é ver para crer, é crer para ver. Mas a fé verdadeira é ação. É quando você fala como quem já tem, anda como quem já possui, respira como quem já venceu. E uma das formas mais poderosas de selar isso é pela afirmação. A palavra tem poder e o universo responde à vibração da sua voz. Por isso, declare agora: eu aceito a prosperidade na minha vida. Não é apenas um comentário, é um decreto, uma senha energética, uma quebra no padrão de escassez. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Repita como quem toma posse, como quem exige, como quem decide que, a partir de agora, o jogo muda. Porque quando você afirma, o invisível começa a se reorganizar. As portas se abrem, os caminhos se alinham e o antigo azar começa a sumir. Mas não espere que tudo aconteça como mágica. A decisão é o primeiro passo. Depois dela, vem a reprogramação. E isso exige disciplina mental. Hill falava de autossugestão, a prática diária de repetir, visualizar, sentir, viver a realidade desejada, até que ela se manifeste. Ele não via isso como misticismo barato, mas como ciência mental. Você fala o que quer, sente como se já fosse real, age como se fosse inevitável, e então torna-se. Você declarou, talvez até sentiu um arrepio, mas agora vem o momento mais cruel do processo: o silêncio. O intervalo entre o decreto e a manifestação. O espaço onde muitos desistem porque nada parece estar acontecendo. Napoleão Hill alertou: o universo testa. Chama de o tempo da provação. A mente antiga vai resistir. Ela vai gritar, vai sussurrar: isso não funciona. Quem você pensa que é? Volte para a realidade. Mas o que é realidade senão uma projeção persistente de suas crenças? Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E se você não passar por esse deserto interno, nada mudará. Porque toda manifestação exige confronto. Você vai ter que encarar os fantasmas, os velhos discursos mentais, as heranças emocionais, as vozes da infância, as decepções do passado. Cada uma delas vai tentar te puxar de volta. Elas vivem no seu inconsciente como parasitas. Se alimentam da sua dúvida. É aqui que o versículo de Mateus 21, 22 se revela em profundidade. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Observe a condição. Crendo. Crer quando está tudo dando certo é fácil. Crer no vazio, isso é fé verdadeira. Você pediu. Agora precisa sustentar. Sustentar a vibração da riqueza mesmo quando a conta está negativa. Sustentar a confiança mesmo que o resultado não vem. Sustentar a visão mesmo que o mundo ri de você. Hill chamava isso de persistência, mas não é teimosia. É aliança com o futuro. É andar por cima da água, sem olhar para a tempestade. A maioria falha aqui, porque não entende que a realidade é moldável. Acham que estão esperando um milagre, mas o milagre está esperando eles. E sabe o que separa os que colhem dos que desistem? A capacidade de manter a mente limpa, intocável, focada. Isso é guerra espiritual. É você contra você mesmo, contra seus medos, contra sua programação, contra tudo o que te fizeram acreditar sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Você foi feito à imagem do Criador, não para se arrastar, mas para criar uma nova narrativa, criar um novo destino, criar riqueza como reflexo do seu valor, não como substituto dele.
Então entenda, se o silêncio chegou, é porque você ativou algo. E o próximo passo é continuar, mesmo sem provas, mesmo sem sinal, mesmo com o eco zombando de você. Porque os que atravessam o deserto são os únicos que entram na terra prometida. Você sente isso na pele. Há dias em que tudo parece estagnado. O esforço não se traduz em resultado. As oportunidades somem. As portas se fecham. A sensação é de estar preso em uma sala sem janelas. Mas o que você não percebe é que o cenário está reagindo à sua vibração. Não ao que você fala que quer, mas ao que você realmente acredita que merece. Napoleão Hill expôs uma verdade brutal. O inconsciente é o verdadeiro arquiteto da sua realidade. E ele não responde a palavras superficiais. Ele responde a imagens internas, a emoções profundas, a crenças silenciosas. Você pode afirmar que quer prosperidade, mas se no fundo ainda se sente culpado por desejar mais, você vai sabotar cada passo. Você vai atrair perda, conflito, imprevisto. Vai se sabotar na hora decisiva. Vai recuar quando for preciso avançar. E não é azar, é congruência. Sua realidade externa está em perfeita harmonia com a sua autoimagem. Por isso, Hill dizia que a mente é um campo e a repetição, a semeadeira. Você precisa reprogramar. Precisa quebrar o espelho quebrado que te mostra pequeno, limitado, indigno. Mas reprogramar não é apenas pensar positivo. É confronto. É caçar os pensamentos que operam no escuro. É fazer perguntas desconfortáveis. O que me disseram sobre dinheiro quando eu era criança? Quem ouvi fracassar financeiramente? Que ideias sobre riqueza eu herdei e nunca questionei? Essas são as correntes invisíveis. Correntes douradas, brilham, mas te mantêm preso. Você pode até alcançar um pouco mais, mas nunca o bastante. O suficiente para não quebrar, mas nunca para prosperar de verdade. Hill entendeu isso ao observar milionários e miseráveis. Os pobres, em sua maioria, carregavam culpa, os ricos, clareza. Os pobres desejavam, mas duvidavam. Os ricos decidiam e mantinham o foco. Ele não estava dizendo que os ricos são moralmente superiores. Estava dizendo que operam por outro código. Um código mental que não aceita a escassez como identidade. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a se mover. Você percebe que o mundo não é fixo. Que a realidade não é uma sentença. É um espelho. Você quer mais? Mude o reflexo. Você quer liberdade? Rompa os padrões. Mas não com pressa, com profundidade, com convicção, com paciência brutal. Porque a nova mente não nasce do nada. Ela nasce do colapso da antiga. E esse processo dói. Você vai perder amigos, vai mudar de ambiente, vai ser chamado de arrogante, mas isso é apenas o eco do velho tentando sobreviver. Quem decide viver de verdade precisa estar disposto a morrer. Morrer para o que não serve mais. Morrer para o personagem que você interpretou por tantos anos. Só então a nova versão pode surgir. Imagine um teatro antigo, abandonado, cortinas pesadas, poeira no ar, um palco onde nada acontece há anos. Agora, imagine que nesse palco, o ator principal é você. Mas você está nos bastidores, observando, quieto, inseguro, esperando que alguém te chame, esperando que a peça comece. Mas o roteiro nunca existiu. Não há falas prontas, não há direção, só existe o palco e a sua decisão de entrar. Essa é a metáfora perfeita da mente humana. Você espera que o mundo te dê permissão, que a sorte te acene, que alguém diga, agora sim você merece, mas o mundo não funciona assim. Ele responde àqueles que ocupam o palco, mesmo tremendo, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. Napoleon Hill entendeu isso ao estudar gênios como Edison, Ford e Carnegie. Nenhum deles esperou. Todos criaram, inventaram a própria sorte, assumiram a autoria do próprio destino.
E há uma qualidade que unia todos eles e que falta em quase todo mundo: clareza brutal do que queriam. Hill escreveu: não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito definido. A maioria vive à deriva, trabalha por dinheiro, luta por status, corre por medo, mas não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer se torna ferramenta no plano dos outros. Você vira engrenagem, peça substituível, funcionário da visão alheia. Ter um propósito definido não é apenas ter um sonho. É viver com direção, acordar com fúria serena, dormir com a mente acesa. E mais, é alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Porque a mente deseja, mas o corpo hesita. O coração sonha, mas os pés recuam. Esse desalinhamento é o maior ladrão de energia que existe. Você vive exausto, não por trabalhar demais, mas por viver em conflito interno. Hill sabia que, uma vez alinhado, o ser humano se torna imparável. Ele acessa um fluxo, uma corrente invisível que puxa oportunidades, pessoas, sincronicidades. E não, isso não é mágica. É física mental. É a mente deixando de se fragmentar e começando a colapsar a realidade. Mas para isso, você precisa se decidir, de forma radical e racional até. Você precisa querer o que quer com tanta força que o universo não tenha escolha senão reorganizar tudo ao seu redor. Porque a realidade não resiste à mente de um homem decidido. Ela se curva, ela cede, ela obedece. E quando isso acontece, você percebe que nunca foi vítima, sempre foi rei, só estava adormecido. Chegamos ao ponto sem retorno. Até aqui, você foi desafiado a olhar para dentro, a encarar suas sombras, a questionar tudo o que acreditava sobre riqueza, merecimento e realidade. E agora, diante dessa nova percepção, vem a pergunta que corta fundo. Você vai voltar a dormir ou vai despertar de vez? Napoleão Hill dizia que o sucesso começa com uma decisão clara, mas só se sustenta com ação consistente. Pensar é o primeiro tijolo. Agir é o alicerce. Persistir é a parede que separa os comuns dos grandiosos. Você não precisa saber como tudo vai acontecer, mas precisa se mover. Precisa sinalizar ao mundo espiritual que você está disponível para o próximo nível. Porque se você não ocupar o espaço do seu destino, outro ocupará. A vida não suporta o vácuo. Ela dá lugar a quem reivindica. E sim, isso vai incomodar. Você vai perder o conforto da mediocridade. Vai sair da zona onde ninguém te critica, mas também ninguém te admira. Vai ser chamado de louco, ambicioso, arrogante. Mas é aí que você saberá que está no caminho certo, porque os que causam incômodo são os que carregam luz, e luz, quando entra, denuncia a sujeira. Você não é mais o mesmo de antes, algo em você já foi ativado. O velho você não cabe mais no corpo que agora pulsa com decisão. E para selar esse processo, escreva nos comentários: eu assumo o controle do meu destino, não como ritual vazio, mas como contrato, como assinatura espiritual, como senha que destrava o próximo ciclo. O mundo está esperando sua decisão, mas não vai esperar para sempre. Declare, ative, assuma o comando, porque a partir de agora não há mais desculpas. Ou você lidera a sua vida, ou será comandado por quem teve coragem de fazer isso antes de você. Você foi conduzido até aqui por uma força que talvez nem compreenda por completo. Não foi acaso, foi um chamado. O versículo secreto não é apenas um texto, é um espelho. Ele reflete a mente daquele que o lê. Alguns verão ali uma promessa mágica, outros uma metáfora vazia. Mas os que estiverem prontos verão um portal. A Bíblia não esconde o poder. Ela o revela a quem lê com espírito desperto. Napoleão Hill não inventou nada. Ele apenas traduziu princípios eternos para mentes modernas. E agora, você carrega essa chave. O que fará com ela?
Vai guardá-la no fundo da mente ou usá-la para abrir a porta do próximo nível? Lembre-se, o universo não premia intenções. Ele responde à ação. E o tempo para agir é sempre agora. A verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na alma. Até a próxima. Que o Senhor esteja com você.